Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde. Estamos chegando aqui para mais uma transmissão, mais um vídeo que vai subir lá para o nosso canal no YouTube depois. Estamos reativando o nosso ministério nas redes sociais, né? Estamos trabalhando aqui agora para reativar as plataformas. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero estar Antes de iniciar, eu quero estar compartilhando aqui com os irmãos. Necessário que a gente esteja ativo no reino de Deus, na obra de Deus, para que nós possamos caminhar, né? A vinda de Jesus está próxima e nós que fazemos parte da igreja, temos que estar a cada momento divulgando a obra de Deus, divulgando o trabalho do Senhor. Glória esteja dada ao Senhor para sempre. Estou aguardando algumas pessoas entrar. Enquanto isso, eu peço que você possa compartilhar aí, se você estiver participando. Deixa eu só ver aqui algo aqui no celular. Pronto. Agora vamos compartilhar aqui. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Quero anunciar aqui, antes de eu começar a falar o assunto que eu vou falar, alguns cursos que nós estamos preparando para ministrar, que são especializações em algumas áreas da teologia. Eu vou falar alguns aqui, e vocês podem anotar depois, por um preço bem acessível. Por exemplo, nós temos especialização em escatologia bíblica, enfatizando o livro de Daniel e Apocalipse, mas é uma especialização, não é um curso básico nem raso, é um curso avançado. Temos também sobre o tabernáculo de Moisés, a tenda de Davi, né? O templo de Salomão. Temos também antropologia bíblica, que é a doutrina do homem, né, à luz da Bíblia, desde a sua origem, a origem da alma, a origem do homem, até o seu destino final. Temos as leis inexoráveis, que são 27 leis que não podem ser revogadas com nenhum tipo de força, seja humana ou seja espiritual. São leis que Deus estabeleceu para reger todas as coisas. Também nós temos a basileologia, que é a doutrina do reino de Deus, que é o tema central da mensagem de Jesus, muito pouco falado, né? Nós falamos muita coisa sobre Jesus, mas falamos muito pouco sobre aquilo que Jesus falava. E temos também a xirologia, que é o estudo somente do livro de Cantares, especialização no livro de Cantares. Além de outros que a gente está disponibilizando, psicologia pastoral, uma série de estudos das 7 igrejas da Ásia, são especializações, apologética cristã, módulo 1, 2 e 3, um curso de especialização na área de apologética cristã. Basta entrar em contato conosco pelo telefone 17 99179 9865, ok? Está passando aí também na sua tela o nosso número do nosso Pix, se você puder ajudar, nos enviar uma oferta a respeito, para a gente possa estar trabalhando, fazendo defesa da fé, como diz o pastor Martinez, fazendo pelo evangelho aquilo que as seitas fazem pelo falso evangelho. Então, sem delongas, eu quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia comigo, se você tem um exemplar da Bíblia aí, no livro do Apocalipse, no capítulo 5.
Eu quero compartilhar um texto aqui com vocês. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Apocalipse 5, versículo 1. Eu estou tentando compartilhar aqui mais alguns. Compartilhar mais um pouco aqui para que os irmãos possam participar. Estamos na página da Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra, e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então, irmãos, aqui um texto, na palavra do Senhor, livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela vem da palavra calipto, que significa sombras. Então, apo, tirar, revelar, calipto, significa, é uma palavra grega, significa revelar das sombras, né? É dessa raiz que vem também a palavra eucalipto, que é aquela árvore que também faz sombra, né? A palavra apocalipse significa tirar das sombras, revelar das sombras. Então, nós vemos aqui o capítulo 5 do livro do Apocalipse, sobre a narrativa. O apóstolo João, ele tem a visão de um livro que estava na mão direita, na destra, né, do que estava sentado no trono, que no capítulo 4 aparece, né, um invólucro de pedras preciosas, que é o próprio Pai, que não pode ser visto por ninguém, né? Ele é o Deus que não pode ser visto, que nunca foi visto, segundo João fala, mesmo João fala no Evangelho, no capítulo 1, versículo 18,
Então, nós vemos aqui que esse capítulo 5, ele está falando daquele que estava sentado no trono, que é o Pai, e tinha um livro selado por dentro e por fora, segundo Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, escrituras antigas, elas eram seladas por dentro e por fora, né? E esse aqui tem sete selos. E o texto diz no versículo 2, um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir e desatar os selos? E a Bíblia diz que ninguém foi digno de abrir, nem no céu, nem na terra, e nem podia olhar, e João começou a chorar muito, né? Muitíssimo. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, apenas eu vou dar um panorama desse texto aqui, dessa passagem que é muito profunda, que na verdade essa abertura dos selos é a grande tribulação, é o início da grande tribulação, né? É a segunda metade da tribulação dos 7 anos da última semana de Daniel, dividido em 2 tempos, né, de 1260 dias, ou 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. É a segunda metade que começa a abertura dos selos, que é a ira do leão. A ira do leão, lá em Amós, tem um texto que diz: rugiu o leão, quem poderá resistir ou suportar? Então, os selos é a ira do leão, que é Jesus, leão da tribo de Judá. As taças é a ira do ancião de dias, que é o Pai, né? Que é esse que está sentado no trono. Mas quando João percebeu que ninguém poderia abrir o selo, o livro selado, então um dos anciãos, dos 24 anciãos, ele disse, um dos 24 anciãos, diz, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Por que somente Jesus é digno de abrir os selos? Porque Jesus depositou o seu sangue no leilão espiritual. Isso aqui foi depositado em juízo. Sendo depositado em juízo, só o juiz pode abrir. Como ele é juiz de vivos e mortos, então ele pode abrir. Só um momento aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou mandar um. Só um minuto que eu vou passar aqui o endereço para o irmão aqui. Já volto. Voltando aqui então, ele abriu o livro selado porque foi depositado em juízo. Na sua ascensão, ele deposita, Salmo 24, também está relacionado com Isaías 63, ele deposita o seu sangue no leilão espiritual, no propiciatório, lá no santuário celestial, pagando o preço equivalente à alma de todo ser humano. E aí ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, né? Depositar em juízo, o que já envolve a doutrina da redenção. Verso 6. Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha marcas, né? Tinha 7 pontas e 7 olhos. Essas pontas aqui fala de poder e reino. E os 7 olhos falam da sua presciência, da sua onisciência, de ver todas as coisas. 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Na verdade, é um Espírito só com 7 atributos que ele recebe por ocasião do batismo, quando o Espírito Santo vem sobre ele. É só dar uma olhadinha no capítulo 11 de Apocalipse, de Isaías, a gente vai perceber que é um Espírito só com 7 atributos que ele recebeu por ocasião do batismo para desenvolver o ministério dele. 7. Veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, todos eles tendo harpas e salvas de ouro, cheias de ouro e de incenso, que são as orações dos santos. Essas taças, esses 24 anciãos, é por causa dos turnos, dos fuso horários, dos 24 turnos, que lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, fala quando Davi estabeleceu os turnos dos sacerdotes. Então, aqui as orações são filtradas e os louvores também.
Porque enquanto tem alguém cantando aqui, tem alguém cantando no Japão, nos 5 continentes, pode ter alguém cantando, e as orações da mesma forma. Então, as taças são para as orações, e as harpas de ouro é para filtrar os louvores. Por isso que não se pode cantar qualquer coisa, né? Como a gente está vendo, é uma parafernália de louvores, que dizem ser louvores, mas não passa de canções egocêntricas, massageando o ego do ser humano e trazendo emoções humanas, né? Então, nós vemos aqui, esse texto ele é muito profundo, e Jesus abriu os selos, 7 selos do livro selado, e aí nós vamos para o capítulo 6, a partir do versículo 1, que vai ter objeto de um outro estudo, de uma outra live que eu vou fazer, mas percebam que ele é digno de abrir, porque ele pagou o preço no Novo Testamento, ele é o resgatador e o resgate. No Antigo Testamento, precisava-se imolar um animal e dar de resgate pelo pecado. Mas Jesus, ele se colocou como o Goel, né, do Antigo Testamento, a palavra hebraica Goel, resgatador. Ele tanto é o resgate, como também ele é o resgatador. Ele depositou o preço equivalente, isso está depositado em juízo, por isso que só ele é digno de abrir o livro selado. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e colocar em prática e continuar nos acompanhando aí. Eu peço que você compartilhe esse vídeo e vamos trabalhando aqui. Eu vou fazer outros vídeos e eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar graça e vai servir para o nosso elevo espiritual. Fiquem na paz do Senhor e até uma eventual oportunidade, se Ele permitir. Deus abençoe. Muito em breve estaremos de volta por aqui. Abraço a todos.